A nova economia digital está aí, transformando o jeito como a gente vive, como a gente trabalha, como a gente faz negócio. Mas quais são os fundamentos por trás de toda essa revolução? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui, começando com uma pergunta que já coloca em xeque as nossas definições mais básicas. E a pergunta é essa: Uber é uma empresa de transporte ou de tecnologia? Parece simples, né? Mas a resposta, olha, ela não é nada óbvia. E é entendendo essa questão que a gente começa a desvendar a lógica por trás das empresas mais poderosas e inovadoras do nosso tempo. Para organizar a nossa conversa, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa pela base de tudo, a infraestrutura. Depois, vamos entender a lógica que separa o velho do novo. Pipeline contra a plataforma. A gente vai descobrir qual é o motor que faz esses negócios crescerem tanto, analisar a anatomia deles e, por fim, claro, falar dos impactos gigantescos de toda essa transformação. Então vamos lá. Tudo, absolutamente tudo, começa pela infraestrutura. Para a gente entender o negócio digital, primeiro a gente precisa olhar para as fundações, para as camadas que sustentam esse nosso mundo todo conectado. E aqui tem uma distinção fundamental que muita gente confunde. Internet e o World Wide Web não são a mesma coisa. Pensa assim. A internet são as estradas, é a infraestrutura física mesmo, os cabos, os servidores, os computadores todos conectados. Já a web, bom, a web são os veículos e os prédios que circulam nessas estradas. São os sites, os aplicativos, os serviços que a gente acessa. Ou seja, a web roda em cima da internet. E essa infraestrutura toda deu origem ao que um sociólogo genial, o Manuel Castells, chamou de sociedade em rede. Isso aqui é muito importante. Não é só uma mudança tecnológica, é uma mudança na forma como a sociedade se organiza. A economia, a cultura, o poder, tudo hoje se estrutura ao redor dessas redes de informação. A rede deixou de ser só uma ferramenta, ela se tornou a espinha dorsal da nossa sociedade. Ok, se a infraestrutura mudou, faz todo sentido que a lógica de como se cria valor também tenha mudado, certo? E essa talvez seja a virada de chave mais importante de todas para entender a economia digital. A passagem do modelo de pipeline para o modelo de plataforma. E qual é a grande diferença aqui? É como o valor é criado. No modelo tradicional, que a gente chama de pipeline, o fluxo é linear, é uma linha reta. A empresa produz algo, um carro, um jornal, e empurra isso para o consumidor. É uma via de mão única. Já no modelo de plataforma, a empresa não cria o valor sozinha. Pelo contrário, ela constrói um ambiente, uma arena, onde produtores e consumidores que são externos à empresa se conectam e trocam valor entre si. A plataforma é a grande facilitadora dessa mágica. O que uma plataforma digital faz, na prática, é criar o que os economistas chamam de mercados de múltiplos lados. Ela conecta grupos diferentes, mas que dependem um do outro. Pensa nos motoristas e passageiros da Uber, nos restaurantes e clientes do iFood. O valor da plataforma está justamente em conseguir juntar esses dois lados. Ela é a ponte, a grande conectora. Certo, mas por que essas plataformas crescem tão rápido? Por que elas se tornam tão dominantes? A resposta está no motor por trás delas, um conceito poderoso chamado efeitos de rede. O primeiro tipo de efeito de rede é o direto. Esse é bem fácil de entender. Pensa no WhatsApp. Ele só tem valor se outras pessoas também usarem, certo? Quanto mais amigos entram na rede, mais útil o aplicativo se torna para todo mundo. O valor cresce junto com o número de usuários. Agora, o segundo tipo, o indireto. Ah, esse é o coração das plataformas como Uber e iFood. Pensa só, quanto mais restaurantes entram no iFood, melhor ele fica para os clientes, porque tem mais opções. E claro, quanto mais clientes usam o aplicativo, mais interessante ele se torna para os restaurantes. Um lado atrai o outro atrai o um. É um ciclo virtuoso de crescimento que se retroalimenta. E a consequência disso é uma diferença brutal no potencial de crescimento. Negócios tradicionais, os pipelines, costumam crescer de forma linear, um passo de cada vez. Já as plataformas, turbinadas por esses efeitos de rede, têm um potencial de crescimento exponencial. Cada novo usuário que entra não soma, ele multiplica o valor da rede, criando uma aceleração que era impensável no mundo antigo. Ok, para a gente mergulhar ainda mais fundo nesse modelo, a gente precisa ir além da tecnologia pura. Um negócio digital não é só um aplicativo, não é só um site. É o que a gente chama de um arranjo sociotécnico. E essa frase resume tudo. Em empresas que nasceram digitais, como o Nubank ou o iFood, a tecnologia não é uma área de suporte, um departamento. A tecnologia é o negócio.
O negócio simplesmente não existiria sem a plataforma digital. Ela é o coração, o cérebro e o sistema nervoso da operação. A gente pode então dividir esse modelo em 3 pilares essenciais. Primeiro, as interações. A função número 1 da plataforma é conectar usuários e fazer com que eles troquem alguma coisa. Segundo, os dados. Cada interação, cada clique, cada transação gera um volume absurdo de dados. E esses dados são a matéria-prima da inteligência do negócio. E terceiro, as regras. A plataforma usa algoritmos, que são as regras do jogo, para governar e otimizar tudo, desde o preço até quem se conecta com quem. Usando o iFood de novo para deixar isso bem concreto. As interações são as conexões entre os 3 lados: restaurantes, clientes e entregadores. Os dados são tudo que a plataforma aprende com isso. Quais pratos saem mais, quais as rotas mais rápidas, as avaliações. E as regras são os algoritmos que usam esses dados para, por exemplo, calcular dinamicamente o preço da entrega ou decidir qual entregador está na melhor posição para pegar um pedido. Certo? Elas criam valor, mas e como elas ganham dinheiro? Bem, a captura de valor é super flexível. Pode ser uma comissão em cada venda, como faz o Mercado Livre, pode ser uma assinatura mensal, como a Netflix, ou pode ser publicidade, o modelo que fez o Google e o Facebook gigantes. E ainda tem outros modelos, como o freemium. A lógica é muito mais variada do que simplesmente vender um produto por um preço fixo. E é claro que uma transformação tão profunda assim não fica restrita ao mundo dos negócios. Ela mexe com tudo, reconfigurando a sociedade em todos os seus níveis. A gente vê setores inteiros sendo virados de cabeça para baixo. Isso gera debates urgentes sobre como regular tudo isso. Como ficam os direitos trabalhistas na chamada economia dos bicos? E a nossa privacidade, como é protegida por leis como a LGPD? E claro, surge o desafio enorme de garantir que todo mundo possa participar disso, evitando que se crie um abismo entre quem é incluído e quem é excluído digitalmente. E para quem está na gestão de negócios, o cenário mudou completamente. As competências exigidas são outras, não dá mais para ignorar. É preciso ter fluência em dados, entender o que são metodologias ágeis, saber tomar decisões com base em evidências e, principalmente, ter a capacidade de liderar em um ambiente que muda o tempo todo. E não precisa olhar só para fora. O Brasil é um campo super fértil para esses modelos. Olha o caso do Nubank, que usou a lógica de plataforma para peitar os grandes bancos com uma experiência focada no usuário. O Magazine Luiza, um caso incrível de uma empresa de varejo tradicional que se reinventou como um ecossistema digital. E até o Pix, que é uma plataforma criada pelo governo e que simplesmente revolucionou o sistema de pagamentos do país. Com todo esse repertório, agora a gente pode voltar à nossa pergunta lá do início. Afinal de contas, o que é a Uber? Transporte ou tecnologia? A resposta, agora, pode ser muito mais sofisticada. A resposta é: não é nem uma coisa nem outra. É uma categoria nova. A Uber é um arranjo sociotécnico. Ela não é dona dos carros. Ela não emprega formalmente os motoristas. O que a Uber faz é usar uma plataforma digital extremamente poderosa para orquestrar, para reger esse mercado com motoristas de um lado e passageiros do outro, governando cada detalhe através de dados e algoritmos. E para fechar, fica uma reflexão. Para quem vai construir ou transformar negócios, a pergunta fundamental hoje não é mais se o digital é importante, mas sim como aplicar essa nova lógica. O grande desafio é começar a pensar em termos de redes, de interações, de dados, para criar valor de um jeito que aquele modelo linear, o pipeline, jamais conseguiria. A era das plataformas está só no começo,